Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem nesta noite em que a nossa querida Carmen, de muitos anos, lembrando daqueles dias aos quais alunos ainda, dispositores na Federação Espírita do Estado de São Paulo, parece que foi ontem, em que nós discutíamos com aqueles alunos à beira de uma praça, falando sobre Jesus. E hoje, a mensagem que vem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, das mãos saudosas de Chico Xavier, este livro da década de 60 nos traz mensagens memoráveis. E o bom professor, Emmanuel, ele vai sabiamente, nesta mensagem, Jesus e a dificuldade, nos traz um trecho do Evangelho de João, do capítulo 14, do versículo 27, para nos situarmos naquele momento em que todos os discípulos encontravam-se junto ao Mestre, naqueles momentos finais. Ali, diante daquela última ceia, Jesus, no sermão que ele fala ao coração daqueles que iriam passar pelos momentos mais difíceis de suas vidas, que iriam ser convidados a dar o testemunho de fé e de amor, ele diz: não se vos turbe ao vosso coração. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. As palavras memoráveis do Mestre ecoaram fundo no coração daqueles que estavam aturdidos e temerosos. Emmanuel, como aquele que também esteve momentos depois deste sermão do cenáculo, ao qual ele mesmo registrou, em há 2000 anos, o célebre romance, contando um trecho da sua vida, nada melhor do que ele para dizer que também passou por aquelas dificuldades, junto com aqueles, neste momento difícil do Mestre. Ele mesmo diz, nesta mensagem, que Jesus nunca prometeu àqueles discípulos nenhum momento de dificuldade, mas ele somente solicitava àqueles seus discípulos conclamando um voto de confiança. Ele, muito afetuoso, amoroso, e vocês vão observar que Emmanuel sempre nos chama de aprendizes, porque aprendizes somos e seremos sempre diante dos ensinamentos do Divino Mestre. Ele, como Emmanuel aqui diz, dentre aquelas muitas palavras de amor, asseverando a firmeza, para que eles não titubeassem, não caíssem, não tivessem medo, não ficassem
escondidos diante de quatro paredes, sumidos, mas que dessem testemunho de fé e de amor, vencendo os seus medos, não ficando presos às tramas das sombras. Enquanto ele falava isso, nós devemos lembrar que diante daquele momento de confraternização, em um dos momentos Jesus diz a Judas: vá e cumpra com o seu dever. Enquanto Jesus consolava, abraçava, tentava de alguma forma modificar aqueles corações aflitos, porque eles sentiam um momento que seria muito difícil para eles. Judas estava diante daqueles que iriam trair ao mestre. Ele, infantilmente, foi de encontro ao sinédrio para dizer onde Jesus estava. E o sinédrio estava confabulando como seria a crucificação, a condenação, porque tudo isso passava por eles. De alguma forma, tinham que calar a voz de Jesus, tinham que parar as ações de Jesus, tinham que abortar aquela multidão que o seguia e colocar pessoas infiltradas entre todos aqueles para condená-lo, para escolher, como todos nós sabemos, a Barrabás. Quando Judas estava ali, confabulando com eles, Jesus não desconhecia a conspiração das trevas. Jesus estava sabendo de tudo. Daquele momento da dificuldade que ele iria passar. Ele já estava sentindo. Quando Emmanuel narra em há 2000 anos, ao observar Jesus diante de Pôncio Pilatos, dentro de si mesmo, ele sabia e entendia que Jesus era inocente perante as leis de Roma. Mas o que ele poderia fazer? Ele também passou por este medo da dificuldade. Porque ele não podia intervir, mas ele sabia que haveria um grande erro diante daquelas leis que ele defendia. Mas nem ele e nem ninguém poderia mudar o curso do momento da história, porque estava traçado. Era necessário toda esta situação adversa para que a palavra de Jesus pudesse chegar até nós nos dias atuais. Ele mesmo asseverou: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 21 séculos, a palavra,
o ensino, o exemplo, o modo de ser, as imagens que temos dos quadros, as narrativas dos livros biográficos, dos filmes, das músicas. Jesus é uma figura que está presente todos os dias de nossas vidas. Mas quais são as nossas dificuldades? Todos nós vivenciamos momentos de grande infelicidade, de infortúnios que nos bate à porta diariamente. Quantos de nós, do primeiro momento da dificuldade, queremos certamente acusar a divindade? Por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai traçar o mal sofrer e o bem sofrer nas instruções dos espíritos, aonde o espírito de Lacordaire, um bispo da cidade, de uma daquelas cidades francesas, Havre, Paris, ele, por sua vez, um arcebispo da grande catedral de Notre-Dame, ele vai traçar aquilo que é da nossa dificuldade. Sofremos bem ou mal sofremos? A dificuldade da nossa vida, ela nos faz evoluir ou ela nos faz nos tornar mais prejudicados? Uma coisa temos que entender: não somos ainda espíritos de grande perfeição. Temos ainda muito que traçar nas nossas vidas. Nós temos que ter confiança, é o que Jesus nos solicita. Perseverança é aquilo que Jesus pode nos ensinar, demonstrando a cada um de nós, diante desses momentos, que sofrer, o nosso sofrimento, é com resignação, é com resiliência, como muito se fala hoje em dia. Resiliente é aquela pessoa que passa pelas inúmeras dificuldades. Claro, como seres humanos, vamos ter medo, vamos ficar nervosos, vamos nos alterar, porque ainda estamos num corpo de carne, não somos espíritos perfeitos. Ainda vamos alcançar essa perfeição, mas temos as ferramentas necessárias para passar por tudo isso com alegria. É muito melhor sofrer do que fazer os outros sofrerem. Porque quando nós fazemos o outro sofrer, este mal, ele se redobra muito mais a nós do que aquele a quem nós fizemos sofrer. Ele pode não vir agora, mas ele virá em algum momento. Por isso, que não devemos jamais fugir às lutas que nos bate à porta. Se nós saímos de uma provação, logo entraremos em outra, porque isso nos faz seres que vamos crescer. Ninguém veio ao planeta Terra passar férias. Todos nós
temos que cumprir com o nosso dever, e este dever, muitas das vezes, ele pode ser muito difícil. Ele pode nos trazer marcas profundas, como também grandes aprendizados. Emmanuel nos fala nesse sentido de aprendizado, quando diz: aceita as dificuldades da senda, como quem se reconhece o chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. É o nosso dever de eliminar as nossas mazelas. É muito difícil, eu bem sei. Nós temos momentos de gritar mais alto, de falar mais alto, de achincalhar o outro, de colocar a nossa raiva para fora, de dizer aquilo que queremos dizer, mas temos aquilo que chamamos de raciocínio. Nós devemos pensar antes de agir. Eu sei que é difícil, isso não é fácil. Nós fazemos isso automaticamente. Quando um vem lançando dardos venenosos, nós já estamos com todos os arqueiros apostos, com outras flechas venenosas a atirar uma saraivada, colocando tudo aquilo que nós temos em nós, que vai contrário, muitas das vezes, dos nossos princípios morais e éticos, daquilo que entendemos, o que é certo e o que é errado. Nós nos deixamos ser absorvidos pelo mal que está em nosso derredor, porque nós não devemos esquecer que todos somos médiuns. E todo médium, ele é uma esponjinha, aquela mesma esponjinha ao qual usamos para lavar a louça. Imaginemos que o detergente são as gotinhas de bondade. A gente molha um pouquinho, forma uma espuma. Aquela bondade cresce. Mas quando encharcamos de água, eliminamos toda aquela bondade momentânea que temos. Imaginemos que a água e o encharcamento é toda aquela falta que trazemos em nós. Ódio, raiva, vingança, tudo que seja contrário aos ensinamentos do Mestre de amor. Mas, diante de tudo isso, esses impulsos nós podemos dominá-los. De que forma? Perseverando no bem, trabalhando em prol do próximo. Nós muito ouvimos dizer que o bem revigora. É verdade. Se assim não fosse, Irmã Dulce não teria construído, diante de toda aquela turba da cidade de Salvador, que não queriam de nenhuma forma ajudar aqueles desalentos, aquelas pessoas mal cheirosas, enfermas, famintas,
e uma baixinha, muito sorridente, magrinha, mas que tinha dentro de si uma fera, no bom sentido de amor, que foi quebrando barreiras para ajudar os mais necessitados. Aquela que trazia para os porões do convento todos aqueles que estavam imersos em chagas purulentas e vivas, para tratá-los como filhos, enfrentando também os seus que congregavam junto consigo mesma a palavra de amor do Cristo. E ela, silenciosamente, diante de todas as dificuldades, soube, como ninguém, demonstrar o verdadeiro valor da caridade. Não muito distante, também podemos observar como vencer a dificuldade diante de uma Madre Teresa de Calcutá, que teve tantos momentos dificultosos, mas jamais hesitou, em momento algum, desde o momento daqueles que ela socorreu em seus braços, até os últimos minutos de sua vida. Muitos de nós, no primeiro momento da dificuldade, queremos conclamar o Divino Mestre como advogado de nossas vidas para sanar abruptamente todos os nossos problemas e trazer para nós as soluções. Se assim não fosse, Jesus não teria dito: seja feita a vossa vontade, na prece do Pai Nosso. Que vontade é essa? A nossa ou a do Pai? É a do Pai, não a nossa. Se assim não fosse, ele também não diria: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que pão é esse? É o alimento espiritual. Porque o alimento do corpo devemos conquistar com o suor do nosso rosto, vencendo cada dia, cada momento, como pequenas vitórias diárias. Assim, podemos lembrar de outro momento que cabe muito bem a esta lição. Quando Emmanuel, na sua conclusão, em que ele vai dizer: lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas, de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, e advertiu-nos sensatamente: não se turbe o vosso coração. Aí vamos lembrar de uma passagem belíssima, que cada um de nós pode e deve fazer neste momento da nossa imaginação, o momento da narrativa. Alguns discípulos
na barca. No grande mar da Galileia, uma tempestade anunciava. Ela veio. Com uma fúria tremenda, Jesus dormia. Os discípulos se desesperam e começam a temer que a barca vai afundar, porque as ondas se tornaram muito fortes. A ventania vinha com uma fúria tremenda e Jesus serenamente dormia. Um deles diz: Mestre, acorde, vamos afundar. O mestre serenamente acorda e, como se dissesse: por que estão com medo? Vamos afundar, mestre. A tempestade está muito forte. E o mestre olha para eles e diz: aonde estão aqueles que perseveravam na fé e no amor? Agora estão temerosos? Ele acalma todo aquele momento daqueles corações, e a tormenta da tempestade vem cessar. Esta lição demonstra o que nós somos. Aí vamos tirar um grande exemplo, que é daqueles que entendem da náutica. Imaginemos que estamos em um grande veleiro. O timoneiro é Jesus. Estamos desesperados. As ondas são muito altas. Essas ondas são chamadas pela náutica como grandes vergalhões. E eles são muito altos. Não se pode colocar a barca de lado da onda, porque a onda cobre a barca, o veleiro, e o afunda. O bom timoneiro tem que ir de encontro às vagas, que assim são chamadas, transportar essas ondas altas que são as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Vá de encontro à dificuldade, enfrentando, seja qual for a dimensão dela. E Jesus nos concede esses veleiros, essas barcas, que são os nossos corpos físicos. É claro que ficamos doentes. É claro que gostaríamos de ter o vigor de outrora. Mas Jesus sabe a necessidade de cada um de nós e nos concede energias necessárias para vencer essas dificuldades. Porque Ele sabe da condição de cada um de nós. E seremos vitoriosos, sim, se vencermos essas ondas enormes das dificuldades e de nossos sofrimentos, passando com resignação.
Por que não mudamos do dia para a noite? Vamos melhorando dia após dia. Por isso que ele assevera: não se turbe o vosso coração e nem se arreceie, não tenham medo, eu estou com vocês. Mesmo que vocês não se lembrem de mim, mas eu estarei convosco. Dia a dia, momento a momento, seja por uma palavra amiga, seja por um pensamento que nos surge, Jesus não trabalha sozinho. Jamais trabalhou sozinho. Por isso que ele chamou 12. Isso aumentou. Isso cresceu. Por isso que somos chamados aprendizes do teu evangelho e aspirantes a discipulados da tua seara. Assim devemos observar que os fardos que nos são colocados para que venhamos a carregá-los vai de acordo com as nossas forças materiais e as nossas condições espirituais. E assim, o que devemos entender desta mensagem é que Jesus sempre estará conosco, seja quais forem as nossas dificuldades. Diz Joana de Ângeles: recebe a dificuldade como ensejo de um bom combate. A nossa vida é um combate. E nada melhor para nós, nos dias atuais, é lembrar de que não estamos sozinhos, jamais estivemos sozinhos. E é nos momentos difíceis que somos acolhidos pelo abraço carinhoso do querido Mestre de amor, Jesus.